Bom dia, turma! A gente vai agora dar uma revisada sobre o nosso conteúdo de português para a gente estar realizando a prova na sexta-feira, ou seja, amanhã. Então, turma, o que a gente vai revisar? Vamos começar pelos infográficos. Vocês lembram o que é um infográfico? Para ficar mais fácil de entender, é um gráfico que contém informações. Esse gráfico sempre vai ter o acompanhamento de um título, certo? Sempre vai possuir títulos ali. Vai possuir um título. A partir do título, ele vai ter informações. E dessas informações, vocês ao olharem já vão perceber do que o que está tratando nesse gráfico. Então, o que a gente quer saber no gráfico? Qual é o título dele? Sobre o que ele trata? Quais as informações que contém nele? São dados específicos? São dados a respeito de números? Tem uma porcentagem? Sempre tem uma fonte, quem foi que produziu. O infográfico vai nos trazer informações representadas por um gráfico. E o que mais eles podem servir? Serve tanto para o tipo de informação, como a gente está falando, serve também para empresas, quando em reuniões, escolas. Sempre que alguma determinada empresa quer fazer uma reunião para demonstrar se o financeiro está indo bem, quais são as ideias para uma nova promoção, quais são as ideias para um novo comercial, pode ser apresentadas tudo com embasamento de gráficos. Se a gente quer saber quanto houve de gasto de água, quanto eu quero receber, quanto que eu quero faturar em relação a uma determinada venda, tudo isso pode ser utilizado através do gráfico, porque ele serve para informar por meio de imagens e dados contidos num gráfico, certo? Bom, dando continuidade, vamos para outro assunto que pode cair na nossa prova. Pronomes pessoais. Bom, o que são os pronomes? Os pronomes pessoais são palavras que a gente vai utilizar para colocar no lugar do substantivo ou do nome de pessoas. Antes de tudo, quais são os pronomes pessoais? Eu, tu e ele, nós, vós e eles. Esses 6 pronomes pessoais, eles são classificados em pessoa, ou plural, ou singular. Eles têm uma ordem. Vamos lá. Pessoas são 3, no singular. Primeira pessoa do singular, eu, porque estou falando apenas de um, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Estou falando apenas de tu. Terceira pessoa do singular, ele. Estou falando apenas de uma pessoa, ele. Agora nós vamos novamente para a primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Então, é eu, tu, nós, vós e eles. São 6 pessoas, 3 pessoas no plural, 3 pessoas no singular. Bom, quando que eu posso fazer a utilização dessas pessoas? Bom, eu posso utilizar da seguinte forma. Para substituir um pronome, para substituir um substantivo ou um nome, para que não se torne repetida a frase. É onde também pode entrar a sinonimia e a coesão, porque eu vou substituir para que não haja aquela coisa de sempre estar repetindo o nome. Exemplo, Juliane foi à feira comprar maçã. Juliane não encontrou maçãs. Para que eu não use o nome Juliane 2 vezes, o que eu posso fazer? Juliane foi à feira comprar maçãs. Ela não encontrou maçãs, para que não se torne repetitivo. Maçante, a mesma coisa, o texto fica grande, mas fica cansativo de ler. Então, eu faço essa substituição para que haja uma coesão, para que não fique uma repetição. E quando a gente fala em sinônima e coesão, o que a gente vai fazer? Todo mundo lembra o que é um sinônimo. Sinônimos são palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Bonito,
lindo. Longe, distante. Comprido, longo. Se vocês forem manter a sinônima e a coesão numa frase, se eu for usar assim, como eu tenho um exemplo. Um navio vai sair e fazer grandes navegações pelo mar, pelos grandes mares. E essas viagens são lindas e maravilhosas por esses grandes mares. Em vez de eu usar grandes mares 2 vezes, eu posso colocar enormes oceanos, águas salgadas, enormes profundidades de águas salgadas. Então, assim, eu tenho que pegar algo que tenha o mesmo significado e substituir por outra palavra. Como tem no exemplo do livro. O sol vai embora e a lua aparece à noite. Pois essa lua ilumina e tem o seu reflexo espelhado no mar. Eu posso substituir a lua e colocar o nosso satélite natural. Então, lua, se eu falar satélite da Terra ou se eu falar satélite natural, eu estou me referindo à mesma coisa, porque a lua é o nosso único satélite natural, certo? Posso fazer assim: amanhã nós temos uma corrida. Eu vou usar o meu tênis para correr. Mas a minha mãe saiu e achou melhor comprar um novo tênis esportivo, um novo calçado esportivo, um novo calçado para correr. Então, assim, eu posso substituir a palavra tênis por calçado esportivo. Ou, preciso comprar sapatos, preciso comprar calçados. Então, assim, usar palavras diferentes para compor uma frase, mas que a frase não perca o sentido. Certo? Isso é a sinônima e coesão. Sinônima vem de sinônimo e coesão vem de algo que faça sentido. Ou seja, eu posso substituir as palavras desde que mantenha o mesmo sentido. Agora vamos falar de mais um tema. O que pode ser abordado? Poema visual, poesia visual. O que é uma poesia? Nós sabemos que é um gênero textual que pode refletir na hora de escrever versos de sentimentos, de tristeza, de amor, de raiva, relatos de vida. Então, são pequenos textos que podem refletir algo que a gente queira transpassar. Mas quando fala em visual, é porque ao olharmos nós identificamos algo. Ou seja, pode ser um texto com uma flor, e todo ele escrito flor, 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 e onde está os galhos das folhas, escrito folha, 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 e ali no meio pode estar zum, zum, zum. Por que esse zum, zum, zum? Ele pode estar ali porque se refere que abelhas gostam de visitar as flores. Bom, isso pode ser considerado um poema visual. Eu posso fazer assim: preciso enxergar melhor, e repetir essa palavra várias vezes até se formar um óculos. Preciso enxergar melhor. Normalmente as pessoas que têm um problema de visão, que precisam enxergar melhor, fazem o uso de óculos. A poesia visual, a escrita tem que ter algo a ver com o desenho. Então, um tem que compor o outro. Vou falar de flores, no decorrer de tudo que está escrito ali, tem que ter alguma coisa referente a flores. Vou falar de avião, dentro do formato do avião, tem que ter contendo alguma coisa. E como um gráfico, e como uma poesia, e como qualquer texto, reportagem, cartaz de divulgação, normalmente está exposto quem fez aquilo ali. E quem fez recebe o nome de autor. Toda obra vai estar escrito ali. Como eu sempre digo para vocês, se vocês fizerem algum desenho, se vocês fizerem algum texto, não esqueçam de assinar, porque nós precisamos saber quem foi o autor daquela obra, tá, turma? Então não esqueçam, pronomes pessoais, palavras que servem para substituir o nome de uma pessoa ou um substantivo, para que não se torne repetitivo. Eles são em primeira, segunda e terceira pessoa, plural e singular. Primeira pessoa, vou falar do singular. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Se eu for tratar de sinônima e coesão, eu preciso fazer o quê? Substituir palavras
que tenham o mesmo significado, só que são palavras diferentes e que mantenha o mesmo sentido na frase, na música, no texto. Poema visual é uma poesia em que eu entendo do que ela se trata apenas ao olhar. Infográfico. Infográfico, eu trato daquilo ali, é algo que vai me apresentar um informativo, trazer dados, trazer algo para que eu tome conhecimento, mas de uma forma mais visual. Vão ser informações expostas num gráficos. Tem desenhos, tem título, tem números, tem toda a informação ali. Tá, turminha? Não esqueçam de rever as páginas e eu vou colocar ali todos os assuntos no final para vocês estudarem. Beijinho, boa prova!